Olá, tudo bem? O meu nome é Tatiana, eu sou professora de matemática e nós estamos aqui para dar continuidade aos estudos sobre ângulos e triângulos do 8º ano. Então, nós vamos fazer uma revisão da última aula para assim continuarmos o nosso conteúdo. Vamos lá? Então, o que nós vimos na última aula? Nós vimos casos de congruência de triângulo. Nós estamos trabalhando sobre triângulo já há algum tempo. Nós falamos sobre como que existe, como que se pode ter um triângulo, né? Qual é a existência dele. Falamos sobre os seus lados, falamos dos seus ângulos e agora nós vamos falar sobre os seus casos de congruência. Na última aula nós falamos sobre os 4 casos, então antes de darmos início a essa, vamos dar uma revisão. Vamos lá? Então, o primeiro caso de congruência é o LLL. O que é o LLL? Quando 2 triângulos possuem os 3 lados correspondentes congruentes, ou seja, os 3 lados do triângulo, eles são iguais, então eles são congruentes. O primeiro caso, LLL. Ok? Vamos para o segundo caso? No segundo caso de congruência, LAL, o que nós temos? Quando 2 triângulos possuem 2 lados e um ângulo congruente correspondente entre esses 2 lados, então nós temos o segundo caso de congruência, que é o LAL. Então nós vimos aqui o primeiro caso, LLL, o segundo caso, LAL, e agora nós vamos ver o terceiro caso. O terceiro caso de congruência LAL são quando 2 triângulos possuem 2 ângulos congruentes em um lado, mas vejam, olhem a correspondência e olhem a posição dele, ângulo, lado e ângulo, certo? Então nós temos que seguir essa ordem, ângulo, lado e ângulo. Então quando 2 triângulos possuem 2 ângulos e o lado compreendido entre esses ângulos correspondentes são congruentes, então esse é um terceiro caso de congruência. O quarto caso de congruência é o caso LAAO, quer dizer lado, ângulo adjacente e ângulo oposto ao lado que nós estamos nos referindo. Então, quando 2 triângulos possuem um lado, um ângulo adjacente e esse lado e o ângulo oposto a esse lado correspondente, então eles são o quê? Eles são congruentes. Certo? Então, nós vimos aqui 4 casos de congruência de triângulos, que são casos importantes de triângulo, aos quais a gente não pode esquecer, porque na sequência, eu já falei já desde o primeiro dia da matemática, nós trabalhamos com todo um processo o qual a gente não vai esquecer. A gente sempre vai trabalhar e sempre vai voltar ao problema que a gente já havia falado anteriormente. Certo? Vamos continuar depois dessa recordação da última aula? Então, o que a gente precisa tirar disso daqui, além dos casos de congruência que são 4? Que existe uma ordem. Com a primeira exceção, que é o lado, 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 que a gente sabe que todos os lados são iguais, todos os lados são congruentes, nós usamos o termo de congruência na matemática para dizer que eles são iguais. A gente, nos outros casos, no caso 2, 3 e 4, é muito importante, não dá para esquecer, que existe uma ordem que não pode ser esquecida. Então, eu já deixei aqui para vocês escreverem lá no caderno, certo? E não deixarem de seguir essa ordem. Cuidar com a ordem deve ser respeitada quanto à posição dos ângulos. E eu ainda coloco mais, cuidar com as ordens dos lados, principalmente no caso 3 e no caso 4. Mas isso nós vamos voltar a falar com outros exercícios, ok? Vamos lá? Então, meu primeiro desafio para vocês. Então, olha lá, eu estou afirmando que se 2 triângulos possuem 2 lados, né? E o ângulo compreendido entre esses lados são correspondentes, congruentes, eles pertencem ao caso LAL, lado,
ângulo, lado. Então, veja, eu tenho um caso de dois triângulos, se eu recortá-los e colocá-los um sobre o outro, eu tenho um lado correspondente ao outro, que são congruentes, eu tenho um ângulo que vai encaixar em cima do outro ângulo, que também é congruente, eles são da mesma medida, e eles possuem um outro lado que também são correspondentes, são congruentes. Então, eu tenho o caso L a L. Eu vou dar um tempo para vocês responderem. Vamos lá? Então, qual será a resposta? Sim, a resposta é sim, porque se eu tenho um lado, eu tenho um ângulo, e eu tenho um lado, e ambos são congruentes, e se eu recortar o desenho, colocar um sobre o outro, eu sei que eles terão a mesma sequência, o mesmo tamanho, a mesma medida. Então, é o caso L a L. A resposta vai ser sim, letra A. Ok? Vamos continuar? Olha lá. Outra revisão aqui, nós falamos sobre casos de congruência de triângulo e nós já falamos também sobre bissetriz de um triângulo. O que é a bissetriz de um triângulo? Olha lá, definimos a bissetriz de um ângulo como sendo uma semi-reta que parte do vértice do ângulo e o divide em dois ângulos de mesma medida. Então aqui eu estou falando da bissetriz do ângulo. Essa bissetriz do ângulo é a mesma coisa que a bissetriz que se eu for traçar de um triângulo. Então, a partir do momento que eu traço a bissetriz, a partir do vértice do ângulo, o que eu vou ter? Eu vou dividir esse ângulo em dois lados iguais, ou seja, eu terei dois ângulos congruentes, certo? Vamos lembrar como é que fica? Olha lá. A bissetriz de um ângulo o divide em dois lados congruentes. Então, lembrem que congruente é aquela expressão que nós usamos na matemática para dizer que os dois lados são iguais, possuem a mesma medida. Podemos dizer, então, que os desenhos abaixo têm um exemplo de bissetriz. Olha lá, eu tenho o primeiro desenho, né, que está traçando aqui uma reta a partir do vértice B, e eu tenho um desenho aqui traçando uma reta a partir do vértice B no outro ângulo ABC. Eu posso dizer que é uma bissetriz? Vamos lá, eu vou esperar vocês resolverem. Então, olha lá, como foi falado, a bissetriz ela vai dividir o ângulo em dois lados congruentes. Conforme o desenho, nós podemos verificar que realmente a resposta vai ser sim. Se eu olhar bem para os desenhos, a semi-reta que sai do vértice B, tanto de um desenho como o outro, está dividindo os ângulos em dois lados congruentes,
que são dois lados iguais. A resposta, então, desse exercício será sim, letra A. Vamos continuar? Olha lá. Relembramos sobre a bissetriz, o que acontece com ela, né? Que ela faz toda a divisão em partes iguais, em partes congruentes. Olhamos o nosso desafio e agora nós vamos para a mediatriz. Vejam bem, a mediatriz como a bissetriz, ela também vai dividir, vai sair do vértice, porém existe uma diferença aí. Qual é a diferença da mediatriz para a bissetriz? Vocês vão me responder nesse exercício. Então, olha o que ele está pedindo para você. A mediatriz é uma reta que divide o lado oposto ao ângulo em dois segmentos de reta congruentes. Logo, conforme o desenho, podemos dizer que é um caso de mediatriz. Será? Eu vou dar um tempo para vocês resolverem. Então, olha lá. Qual que é a resposta? A resposta é sim. Mas vejam que eu coloquei um exemplo para vocês que está dentro de um segmento de reta, a qual eu tracei a partir do segmento AC uma perpendicular, que é o B junto aqui, quando ele cruza perpendicularmente ao segmento reta AC, eu tenho que um ângulo de 90 graus. Então, eu estou dividindo os dois lados em dois lados congruentes, eles são semelhantes. Isso aqui para a gente poder visualizar melhor, para daí depois passar para o triângulo. Então, tanto no triângulo como no segmento de reta, a mediatriz vai dividir o lado oposto sempre em dois lados congruentes, ou então em dois lados iguais, certo? A partir do vértice no triângulo e aqui a partir do segmento de reta C. Legal? Então, a resposta desse aqui ficou letra A, é sim. Vamos lá? Outro desafio. Os casos de congruência estudados foram quantos? Quantos foram os casos de congruência? Foi um caso, LLLL, olha lá. Foram 4 casos, LL, LAL, ALA, LAAO. Lembre-se que L é lado, A ângulo e aquele AO é o ângulo oposto. Eu vou dar um tempo para vocês responderem.
Então, vamos lá. Qual que é a resposta? São 4 casos de congruência. Sempre que vocês forem responder com relação aos casos de congruência, cuidem com as letras que aparecem. Tá? Existe uma ordem para seguir esses casos de congruência. São 4 casos de congruência de semelhança de triângulo, então eu preciso cuidar dessa ordem. Eu poderia ter colocado aqui na letra B todos os casos com ordem invertida e apenas um caso aqui com LLL. Então, cuidado quando vocês forem responder. Qual vai ser a resposta correta? A resposta é letra B. 4 casos. Lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. Então, a minha resposta será a letra B. Vamos continuar? Outro lá para nós relembrarmos. Qual o valor da soma dos ângulos internos de um triângulo? Eu vou dar um tempo para vocês responderem. Isso é muito importante porque na sequência nós vamos trabalhar com a soma dos ângulos internos, nós vamos trabalhar com partes literais, expressões para a gente poder achar. Vamos relembrar também ângulos opostos pelo vértice. Então, tudo isso é para dar uma base bem forte para a sequência dos nossos estudos. Eu vou dar um tempo para vocês, bem rapidinho. Então, para que haja um triângulo, eu preciso saber quais são os valores dos seus ângulos. E eu sei que, para que esse triângulo exista, a soma interna dele tem que ter quanto? 180 graus. Então, a medida das somas internas do triângulo, dos ângulos dele, né, tem que valer quanto?
180 graus. Qual que vai ser a minha resposta? Letra B. Então, cuidado, tá, gente? Porque às vezes eu tenho um triângulo retângulo com um ângulo de 90 graus e eu vou direto naquela resposta. E a resposta correta da soma dos ângulos internos de um triângulo será de 180 graus. Estamos recordando. Vamos continuar? Olha lá. Como os triângulos podem ser classificados? Nós estamos trabalhando aqui a classificação aqui dos triângulos, já iniciamos desde a aula passada e vocês vão me responder quanto aos seus lados e ângulos ou quanto à sua posição. Eu vou esperar para vocês responderem. Então, para a gente poder recordar, como é que nós podemos classificar os triângulos? Lembrem, olha lá, quanto aos seus lados e ângulos. Nós podemos classificar os triângulos quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos. Nós vimos em aulas passadas como eles eram maiores de 90 graus e menores que 180, quando eles tinham uma medida de 90 graus, quando eles eram menores de 90 graus. E agora eu estou vendo quanto aos casos de congruência, certo? Então, qual vai ser a minha resposta? Letra A, quanto aos seus lados e ângulos. Vamos continuar? Olha lá. A altura de um triângulo, outra recordação. Nós vimos bissetriz, nós vimos mediatriz e agora nós vamos falar sobre a altura do triângulo. A altura de um triângulo é uma semirreta que, ao sair do vértice, forma uma perpendicular, ou seja, lembram que eu ainda coloquei em algumas aulas passadas, que é como se eu olhasse para o canto da parede, ela forma um ângulo de 90 graus com o chão, lembram? Então ela forma uma perpendicular com o lado oposto,
formando o ângulo de 90 graus. Então, a minha pergunta é, no desenho que eu tenho aqui, a altura que está sendo traçada a partir do vértice C do triângulo, com a base dele, AB, vai ser uma altura? Ele está fazendo um ângulo de 90 graus? É realmente uma altura? Resposta sim ou não. Eu vou dar um tempo. Vamos lá? Então, se eu estiver olhando para o triângulo e eu vou verificar que é bem diferente da bissetriz como da mediatriz. A altura ela vai ser traçada a partir do vértice, também igual às outras, mas quando ela chega no seu lado oposto, ela vai formar um ângulo de 90 graus, ou seja, ela vai ser uma perpendicular quanto à sua base oposta ao seu ângulo. Olha lá, ó. É uma perpendicular de 90 graus. Então, a minha resposta vai ser sim. Aqui nós estamos recordando alguns conteúdos que foram passados desde a aula passada. Ok? Vamos continuar? Olha lá. Podemos ter até 3 alturas em um triângulo. Ao se encontrarem em um único ponto, damos o nome de. Então, vejam. Eu estou recordando sobre a altura. Do mesmo jeito que eu posso ter 3 alturas, eu posso ter 3 mediatriz, 3 bissetriz. Eu quero saber aqui qual o nome que eu dou ao encontro dessas 3 aqui, ó, alturas ao serem traçadas a partir do vértice A, B, C, essas 3 alturas. Que nome que eu dou ao encontro dela aqui? Nós já vimos quando ela está dentro do triângulo, nós já vimos quando ela coincide com o ângulo reto, nós já vimos quando ela está fora do triângulo. E aqui eu só quero recordar
qual o nome que eu dou ao encontro dessas três alturas? Eu vou dar um tempo e vocês já respondem. O que nós vimos? A questão da altura do triângulo. Então, se eu tenho três alturas, eu vou ter um encontro delas a partir do momento que eu traço as alturas, né? Então, eu estou traçando as alturas a partir do vértice dos três triângulos, eu vou ter três alturas. Qual o nome que vocês responderam? Ortocentro. Então, a resposta vai ser letra A. Ortocentro é o nome dado ao encontro das três alturas, ou dentro do triângulo, ou fora do triângulo, ou então coincidindo com o ângulo de 90 graus do triângulo retângulo. Isso nós já vimos em algumas aulas passadas, nós estamos dando aqui uma recordação. Vamos continuar? Olha lá, o que eu tenho aqui? Na figura abaixo, as retas paralelas R e S, são duas retas paralelas, são cortadas pelas transversais T e V. É correto afirmar que a soma dos ângulos alfa, beta e gama valem 180 graus ou 90 graus? Então, olha lá, vamos visualizar aqui. Lembram nas primeiras aulas o que são ângulos suplementares? Lembram qual é o valor da medida dos ângulos suplementares? Eu vou dar um tempo para vocês resolverem. Então, olha lá, se eu voltar lá nos ângulos suplementares, eu sei que a soma deles vão dar o quê? 180 graus. Se eu tenho aqui duas retas paralelas que cruzam duas transversais, a soma dos ângulos dela, tanto dos externos como o interno aqui desse triângulo, vão dar quanto? 180 graus. Tá? Então, é um ângulo raso, é um ângulo suplementar, e se eu falar ainda mais, se eu continuar completando aqui, eu vou ter um ângulo de 360 graus. Mas isso nós vamos dar na sequência. Vamos continuar? Olha lá, qual o valor do ângulo X aqui no meu triângulo, do triângulo ABM? Então, eu tenho o triângulo ABM. Veja, eu tenho dois triângulos aqui, né? Eu tenho o triângulo ABC e eu tenho o triângulo ABM. Eu quero saber o valor do ângulo X nesse triângulo. Então, vejam que ao traçar essa reta aqui, né, esse segmento de reta a partir de B, eu fiz um ângulo de 90 graus. Se eu fiz um ângulo de 90 graus, eu já posso até imaginar que eu estou traçando aqui uma altura.
Então, ok, eu vou dar um tempo para vocês resolverem e me darem essa resposta. Vai ser letra A ou letra B? Vou dar algumas dicas antes, né? Nós estamos recordando. Vejam, eu tenho aqui o valor de x que eu não sei, eu tenho essa altura que está sendo traçada a partir do vértice B, que fez um ângulo de 90 graus. Se aqui desse lado é 90, o outro também será de 90. O que mais que eu tenho? Eu tenho aqui uma sequência aqui, ó, que está faltando aqui do meu ângulo interno, que o externo é 155, então nós podemos voltar à aula passada, que nós falamos sobre a soma de dois ângulos opostos que não são adjacentes, é igual o valor do ângulo externo do triângulo, lembram? Então eu posso começar por aqui, verificar quanto que falta para 180 para achar esse outro lado, que é o ângulo X. Eu vou dar um tempo bem legal para vocês resolverem. Vamos lá? Então, se eu olhar aqui, eu vou verificar que a minha mediatriz ela coincidiu com a minha altura do vértice B. Então, para que eu ache o valor de x, se eu cortar e colocar um triângulo sobre o outro, eu vou verificar que eles são congruentes. Como é que eu vou achar o valor de x? Eu vou para aquele triângulo que me dá maior número de informações. Se eu sei que esse ângulo aqui do M interno vale 90 graus, quanto que vale aqui o meu ângulo interno com o seu suplemento, que é de 155 graus? Eu sei que a soma dos dois ângulos tem que dar 180 graus. Então, 155 para 180, vamos faltar quanto? 25 graus. Então, se eu somar 90 mais 25, vai faltar quanto? 65 graus.
Então, se eu estou falando que eles são congruentes, eles são semelhantes, eu posso dizer para vocês que ao rebater, esse ângulo x será de 65 graus. Por quê? Eu vou ter que caso aqui? Eu vou ter o caso ângulo, lado, ângulo. Eu vou ter um ângulo que é congruente a outro ângulo na hora que eu vou rebater, os lados serão congruentes e o outro ângulo também. Então, a minha resposta será para o ângulo x 65 graus. Ok? Vamos continuar? Olha lá. No outro desenho, qual o valor de ângulo C aqui, do ângulo C interno, porque eu já tenho externo, do triângulo MCB? Eu vou dar um tempo rapidinho, porque esse daí eu já havia falado a resposta no exercício anterior. Vamos lá? Então, qual que foi a resposta? Eu já verifiquei no exercício anterior e vi que o ângulo C interno é o suplemento do ângulo externo. Então, se o ângulo externo mede 155 graus, ele é suplementar ao ângulo interno, quanto que valerá? 25 graus. Então, a minha resposta será a letra B. 25 graus é o valor do ângulo interno do triângulo MCB, ou seja, o outro triângulo que foi formado. Vamos continuar? Olha lá. Na figura seguinte, as retas T e S, elas são paralelas, né? Qual é o valor em graus da expressão x menos y? Veja, eu tenho o valor do ângulo x que é igual a 70. Qual é o valor do ângulo y? Então, eu preciso fazer, primeiro, achar o valor do ângulo y, que ele é suplementar aqui na sequência da reta que foi traçada no vértice desse triângulo, paralelo à outra reta T. Então, eu preciso saber quanto que mede o ângulo y, para daí depois fazer x menos y. Eu vou dar um minuto para vocês resolverem esse exercício e já voltamos.
Então, qual vai ser a resposta? Como o exercício anterior, o ângulo Y é um suplemento do ângulo externo. Se o ângulo externo mede 130 graus, quanto que sobra para chegar a 180 graus? Vai faltar quanto para 180 graus? 50 graus. Então, meu Y será de 50 graus. Eu vou lá e coloco 50 graus. Só que a pergunta é, x menos y. Qual o valor de x? O valor de x é 70. Menos o valor de y, que é igual a 50. Qual vai ser a minha resposta? Letra A. 20 graus vai ser a minha resposta. Ok? Então, nós fizemos o quê? Nós verificamos, achamos o valor do ângulo interno, que é 50 graus, subtraímos do ângulo aqui x, que é 70, achamos o ângulo de 20 graus. Hoje nós fizemos uma revisão de ângulos e triângulos, fizemos uma revisão, uma retomada dos casos, né, de congruência de triângulo, mediatriz, verificamos a altura, o encontro das alturas, que nós damos o nome de ortocentro, verificamos a bissetriz e tudo isso vai ser sempre retomado nas aulas com alguns exercícios, ok? Então, bons estudos, até a próxima aula.